restauração. Fala comigo, os 3 aspectos da restauração. Quem aqui quer ser restaurado aqui? Completamente, abençoado, né? Crescer em maturidade, graça. Nós vamos falar sobre isso hoje, né? Os 3 aspectos da restauração baseados aqui. O famoso capítulo da vida no Espírito. É interessante, hoje nós estamos tendo aula pela manhã com o pastor Irã, lá em Campo Mourão. Ele esteve ministrando para nós Romanos 7, que fala daquela luta, daquele conflito entre a alma, né, e a carne e o espírito, mas principalmente entre a nossa parte espiritual, que ama a Deus, a lei de Deus, mas o nosso corpo que entra em conflito, quer pecar, é inclinado para o mal, porque temos uma natureza caída, pecaminosa, ou também conhecido como natureza adâmica, né? O pecado, a carne, como Paulo chama, aquele conflito terrível, né? Aquela dualismo entre carne e espírito, ao ponto de Paulo dizer: miserável homem que sou. Quem, né, quem me livrará do corpo dessa morte? Olha o desespero do apóstolo Paulo. Mas aí vem o capítulo 8, que nos ensina o segredo da vida cristã vitoriosa. Amém? Quem quer ter uma vida cristã vitoriosa aí? Dá um glória a Deus. Coloca a mãozinha no seu coração e fala: eu vou vencer a minha carne e viver na direção e cheio do Espírito Santo. Amém? Então aqui ele fala como sermos restaurados, como vivemos uma vida que agrada a Deus, como realmente sermos cristãos de verdades, né? Homens e mulheres de Deus, como sermos restaurados. Os 3 aspectos da restauração é a nossa ministração de hoje, baseados em Romanos 8, de 28 a 30. O texto sagrado diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quantos aqui querem viver o propósito de Deus? Levanta as 2 mãozinhas para o céu e fala: Senhor, eu quero viver o teu chamado, o teu propósito, a minha vocação. Amém? Aí vem o 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, né, antes de todas as coisas, antes de criar o mundo, também esses os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, com F maiúsculo. Que filho é esse? Jesus de Nazaré. A fim de que ele, Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos. Nós temos aprendido aqui que o eterno propósito de Deus é ter uma grande família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Amém? Quem aqui quer ser semelhante a Jesus? Coloca a mãozinha no seu coração e fala: Senhor, eu quero ser semelhante ao Mestre, ser a imagem e semelhança de Deus. Então é isso que nos ensina. Aí vem o 30 aqui, que é o versículo chave daquilo que nós vamos falar. E aos que predestinou no sentido de que Deus desejou antes da criação do mundo, a esses também chamou. Como é que Deus nos chama? Através do Evangelho. A esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, declarou justo. Olha só, predestinou, chamou, justificou, e aos que justificou, ou seja, declarou justos perante Deus, a estes também glorificou. Amém? Então, palavrinhas essenciais para nós entender que a vida cristã é um processo. A vida cristã é um processo de restauração, que começa lá antes da fundação do mundo, quando Deus nos predestinou, nos desejou para Ele e nos chamou através do Evangelho para o que nós vamos ver aqui, o novo nascimento, a conversão. E além disso, Deus nos justificou, nos declarou justos através dos méritos de Jesus. E também Deus um dia, Ele está nos glorificando, né? Manifestando a sua graça, a sua glória em nós, e um dia nos glorificará plenamente. Então, é tremendo isso. Aqui nós vemos principalmente no 30, claramente o desejo de Deus é nos fazer semelhantes a Jesus.
E tudo isso começa através de um processo de predestinação, de chamamento, de justificação e de glorificação. Mas quais são os três aspectos da restauração? Primeiro vamos definir o que é restauração. Se você procurar no dicionário, restaurar significa recuperar algo que outrora estava perdido. Restauração significa reparar, recuperar, consertar. E todos nós estamos nesse processo. Sim ou não? Ou tem alguém aqui que já está pronto? Ninguém. A Bíblia diz em Filipenses 1,6, aquele que começou em vocês uma boa obra, ele há de aperfeiçoá-lo até o dia de Jesus Cristo. Qual é o dia de Jesus Cristo, gente? É a volta de Jesus, o dia que Jesus voltar, ou o dia que você morrer. O dia que você morrer fisicamente, se você morrer em Cristo, é o dia de Jesus para você. Porque você vai deixar esse corpo terreno, essa vida terrena, e vai ser promovido para o lar celestial. E vai se encontrar com Jesus, e aí vai ser o dia de Jesus Cristo para você. Amém? Mas desde o teu nascimento até o dia da tua morte, ou o dia em que Jesus voltar, você estando vivo, você está num processo de aperfeiçoamento, que nós estamos chamando aqui de restauração. Quais são, então, esses três aspectos? Como é que se processa isso dentro da vida do crente? Será que eu posso ser restaurado? São as perguntas que surgem no nosso coração quando nós pensamos acerca da restauração. É interessante ter um pastor americano que eu gosto muito, já li vários livros dele, a W. Tozer, ele diz assim: tudo está torto até que Deus endireite. Amém? Tem uma música brasileira, né, do El Chan, terrível, que é o contrário, né? O pau que nasce torto nunca se endireita. Sim, mas a Bíblia diz o contrário. Tudo está torto até que Deus endireite. Em Deus nós podemos ser endireitados. Em Deus nós podemos ser consertados. Em Deus nós podemos ser restaurados. Claramente nós lemos aqui em Romanos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até as coisas ruins, até o que eu errei lá atrás vai servir de escola para mim hoje. Para que eu não venha cair nos mesmos erros, para que eu seja aperfeiçoado, amadurecido pelo Espírito Santo, para que eu possa viver a vida que Deus sonhou e planejou para cada um de nós. Amém? Isso é restauração. Né? Vocês sabem, aquelas igrejas antigas, muitas vezes elas precisam ser restauradas, sim ou não? Aí é chamado uma equipe de restauração, que pega aqueles quadros que estão tudo, né, cheio de falhas, ou então estão envelhecendo, e eles fazem todo um processo de restauração, de voltar à origem, de voltar àquilo que era, de restaurar a imagem original daquela estátua, daquela imagem, né, daquela coisa. Assim também estamos num processo de restauração, e o agente restaurador é o Espírito Santo de Deus. Amém? Quantos aqui tem o Espírito Santo dentro de você? Coloca a mãozinha no coração e fala assim: Senhor, restaura a minha vida. Restaura o meu coração. Entra na minha história. Em nome de Jesus. Então pense um pouquinho nisso que eu falei do A.W. Tozer. Tudo está torto até que Deus endireite. O ser humano é capaz de ser endireitado através de uma ação direta de Deus na nossa vida e na nossa história. Então, quais são os três aspectos da restauração? O primeiro deles é a regeneração. Fala comigo, regeneração. Abra comigo João capítulo 3, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1. Que é um grande episódio entre Jesus e Nicodemos. Nicodemos visitando Jesus, e Jesus ensina que é necessário nascer de novo. Nascer de novo no sentido de regenerado, gerado novamente, através do Espírito Santo. Olha o que diz: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus.
Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, mestre, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Vamos falar juntos? Se alguém não nascer de novo, este não pode ver o reino de Deus. Aí o 4 diz: perguntou-lhe Nicodemos, como é que pode um homem, né? Ele imaginou uma criança ali, como é que um homem velho, sendo velho, pode nascer de novo? Pode, porventura, voltar ao ventre da sua mãe, ou ventre materno, e nascer uma segunda vez? Quer dizer, Nicodemos olhou de forma biológica, física, humana. Mas Jesus não estava falando disso. Não estava falando de voltar para o ventre da mãe e nascer como um bebezinho novamente. Ele já era um senhor de idade, maduro, um dos principais da sinagoga. Aí respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, pode ver que tem E maiúsculo, é um Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. Fala comigo: quem não nascer da água, e aqui a referência é a ação da palavra que nos regenera, mas também um símbolo futuro do batismo que nós temos que fazer, descer as águas. Amém? Quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de... Claro que aqui especificamente é a ação da palavra, que nos lava como a água e nos faz ser regenerados por esse poder da palavra operando no nosso coração e trazendo, na medida em que nós obedecemos, nos rendemos a ela, aceitamos o evangelho da salvação, do reino de Deus, nós aí então somos regenerados e espiritualmente vivificados para entrar no reino de Deus. Amém? Quantos crentes nós temos aqui? Levanta a mão. Quantos fazem parte do reino de Deus? Quem é o rei desse reino? Jesus. Jesus é o rei dos reis e senhor dos senhores. Mas como é que eu entro nesse reino de Deus? Que engloba, gente, todo o universo, os céus e a terra, debaixo da terra, as estrelas, os cometas, tudo que nós vemos que foi criado por Deus faz parte do reino de Deus. Amém? Do reino de Deus. O Criador criou todas as coisas, e todas as coisas criadas fazem parte, estão e fazem parte do reino de Deus. Mas para entrar, adentrar nesse reino espiritual, de graça, de glória, de bênção, precisamos nascer de novo. Novo nascimento é conhecido, regeneração ou conversão. Fala comigo, conversão, regeneração ou novo nascimento. É assim que é chamado esse primeiro aspecto da restauração. Mas o que é a regeneração? Queridos, a regeneração é o processo pelo qual adquirimos um novo espírito através de um processo. Você é evangelizado, aí você aceitando o evangelho nasce de novo, você passa por um discipulado e assume um compromisso real com Deus. Sim ou não? Gente, Deus é um Deus de aliança. Deus é um Deus de compromisso. Não adianta você ouvir o evangelho, a evangelização, dizer que nasceu de novo, entregar a tua vida e o teu coração para Jesus, se você não virar um discípulo de Jesus. Um compromisso com Jesus. É aqui que muitos tropeçam. Porque muitos querem Jesus como Salvador, mas não querem Jesus como Senhor das suas vidas. Abra comigo Efésios 4, 22. Efésios 4, 22. Efésios 4, 22. Olha só o que diz o texto sagrado. No sentido de que, quanto ao trato passado, ou seja, quanto àquela vida antiga que você vivia, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. O que a Bíblia está dizendo? Olha,
Se lembra antigamente que você fazia as coisas erradas, as coisas que desagradavam a Deus? Venha se tira essa vestimenta velha, esse velho homem, essa velha mulher, essa velha maneira de viver que te corrompia e que era segundo as concupiscências do engano. Concupiscência significa desejo desenfreado pelo pecado. Você vivia no engano, você vivia debaixo dos desejos pecaminosos, você vivia debaixo da corrupção do pecado, é o que a Bíblia chama de velho homem, mas essa vestimenta precisa ser tirada da tua vida, essas atitudes, esses comportamentos, esses pensamentos equivocados. Aí vem o 23, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais de um novo homem, criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedentes da verdade. A Bíblia está dizendo, olha, tira a vestimenta velha, o velho homem, se você é mulher, a velha mulher, ou seja, as características antigas têm que ficar para trás. Aquilo que desagradava a Deus, aquilo que produzia corrupção e alienação, separação de Deus tem que ficar para lá. Você tem que tirar da tua vida. É palavrão, é malícia, é sujeirada que você falava, fazia, como se não fosse nada, agora é algo que você precisa abandonar. E a Bíblia está dizendo que você precisa se revestir de uma nova pessoa, um novo ser humano, um novo homem, uma nova mulher, segundo a imagem daquele que te criou. Quem é que nos criou? Deus. Fala comigo, Deus me criou para ser parecido com Ele. Esse é o novo homem que eu e você temos que nos revestir, trazer para a nossa vida. E é interessante que no final ele diz, é um novo homem, uma nova mulher, segundo Deus, em justiça e retidão que procede da verdade. A verdade é o que, gente? A Bíblia Sagrada, a palavra. Através da palavra você vai aprendendo como é andar em retidão, numa vida correta, honesta, sincera com Deus, uma vida justa, uma vida segundo Deus. Quem aqui quer viver segundo Deus? Dá uma glória a Deus. Até rimou, né? Glória a Deus, gente. Isso é ser regenerado. É uma troca de valores, são novos procedimentos, é um novo entendimento que faz jus ao novo nascimento. Também significa não dar lugar ao diabo. Olha o que diz aqui para baixo, no 25, Efésios 4, 25. Por isso, deixando a mentira, quer dizer, antes você mentia como se não fosse nada. Agora não, você fala a verdade. Deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros, ou seja, temos uma ligação uns com os outros. Irai-vos, mas não pequeis. Antes você explodia, estourava com todo mundo, metia a boca em todo mundo. Agora não. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Em outras palavras, Deus está dizendo, olha, não durma amargurado, irado, com raiva do outro, não resolva aquele problema interpessoal no dia. Não deixe para amanhã aquilo que você precisa resolver hoje. Em outras palavras. 27, nem deis lugar ao diabo. Quer dizer, quando você deixa para amanhã aquilo que você deveria resolver hoje, às vezes você abre portas para o inimigo agir. Destruir o relacionamento, destruir a vida afetiva, destruir as amizades, em vez de resolver. Tem muita gente que é assim, né? É ofendida, é ferida, é injustiçada, fala, deixa quieto. Mas lá para frente eu resolvo. Não é assim, gente. Você tem que fazer de tudo para restaurar relacionamentos. Sim ou não? Sim. Você sempre tem que deixar uma ponte de reconciliação, mesmo já tentando restaurar, não conseguiu, entrega para Deus, mas deixa sempre uma ponte de restauração, de reconciliação, porque você é crente. Ele que tem que vir atrás de mim. Não. Se você errou, você que tem que ir lá pedir perdão para ele. Se ele errou contigo, você precisa liberar perdão para aquela pessoa. Se vocês não estão se entendendo, tome a iniciativa de tentar ir lá reconciliar e restaurar aquela situação. É isso que a Bíblia está dizendo. Amém, queridos? Não dar lugar ao diabo. Onde há briga, confusão, né? Está dando lugar ao diabo.
onde o coração está amargurado, a falta de perdão, rancor, ódio, ressentimento, sentimento de revanche, de revide, isso não é de Deus. É do diabo, ele é o rei da confusão. Jesus é o rei da reconciliação. Ele é o príncipe da paz. Fala comigo, príncipe da paz. Esse negócio de, é uma delícia brigar. Não, isso aí não é de Deus, gente. Eu adoro meter a boca nele. Não, isso aí não é de Deus. É uma briguinha, depois fica mais gostoso. Para com isso. Isso é imaturidade. Não faça isso. Resolva. Converse. Vocês podem conversar, vocês podem expressar sentimentos sem entrar em briga, em confusão. E faça de tudo. Se tiver que abrir mão, abra mão. Se tiver que renunciar, renuncie. Em prol do relacionamento, da amizade, daquilo que for capaz de restaurar aquela situação. Amadureça, querido. Amém? Esse negócio de gostar de briguinha, isso é coisa do diabo. Não é de Deus, é dar lugar ao diabo. O diabo é que é o rei da confusão, da divisão, da separação, do orgulho. Ele vai promovendo orgulho. Sempre tu que está errado, é sempre tu que tem que fazer isso. Ele fica jogando essas coisas na nossa cabeça. Para destruir os relacionamentos. Mas não foi você que errou ele. Para. Irmão, se tiver que pedir perdão até do que você acha que você não fez, peça perdão. Que às vezes para você não foi nada, mas para o outro foi. Sim ou não? Sim, não custa nada. Se humilhar, se quebrantar, pedir perdão, consertar a situação. Isso é importante, gente. Amém? Faça isso. Aí vem o 28. Aquele que furtava, que roubava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom. Fazer o que é bom. Para que tenha com que acudir ao necessitado. Ou seja, a gente tem que construir uma vida tal que a gente tenha até para abençoar outras pessoas. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Torpe fala de sujeira, uma palavra apodrecida. Mas sim, unicamente a que for boa para edificar. Quer dizer, isso que eu estou falando, vai edificar alguém? Vai construir ou vai destruir? Vai ferir ou vai curar alguém? A gente tem que pensar, gente, no que a gente fala. Sim, unicamente palavras boas para edificação, conforme a necessidade. Se não há necessidade, não fala nada. Quem fala muito, peca muito, gente. Está na Bíblia isso. Aonde, pastor? Tem um provérbio que diz, no muito falar não falta transgressão. Quem fala demais, peca demais. Mas quem fala pouco, peca pouco. Só fale quando houver necessidade. E quando for para edificação. E aí no final ele diz, e assim transmita graça àqueles que ouvem. Essas palavras que você está lançando vai abençoar as pessoas? Elas vão se sentir mais amadas, mais valorizadas, tratadas com respeito, com dignidade. 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Que dia da redenção é esse? O dia que Jesus voltar. Ou o dia que você morrer e for para o céu. Guarda o Espírito Santo que está dentro de você. Você foi selado para esse dia. Não fique entristecendo. Pastor, mas como assim entristecendo? Fazendo essas coisas erradas que ele acabou de mencionar. Quando você faz essas coisas, fala besteira, fica irado, mente, furta. Tudo isso entristece o Espírito Santo. E aí ele diz no 31, longe de vós toda amargura, olha só, falta de perdão, cólera, explosão emocional, meter a boca nos outros, ira, também é explosão emocional, violência às vezes, gritaria. Eu adoro meter a boca nos outros. Isso é gritaria, é pecado. Está aqui, ó. Entristece o Espírito Santo. Tanto é que você se sente mal depois que você faz isso. Sim ou não? Eu fui lá, estourei, explodi o barraco. Depois você fica morrendo de vergonha.
daquilo que você fez. Arruaça, o piseiro que você fez. Não faça isso. Gritaria, blasfêmias. O que é blasfêmia? É falar algo sobre o caráter de Deus que Deus não é. Por exemplo, a gente sabe que Deus é bom, mas você fala, Deus não me ama, Deus não está nem aí para mim. Você está blasfemando. Você está dizendo que Deus não cuida de você, que Deus não é bom com você. Isso é blasfêmia. Qualquer mentira acerca do caráter de Deus é blasfêmia. E bem assim toda malícia, maldade, coisas maliciosas, besteira. Tome cuidado, gente. Tem muita gente maliciosa. A malícia é o primeiro degrau para a queda moral. Vamos falar junto? A malícia é o primeiro degrau para a queda moral. Se você estudar todos os casos de alguém que caiu em adultério, ou caiu em fornicação, ou seja, qualquer pecado sexual, você vai ver que o primeiro passo, a primeira janela que foi aberta, foi a malícia. Uma besteirinha, uma frasezinha, uma risadinha, uma brincadeirinha maliciosa. Aquilo abre porta, um gigante começa que estava adormecido dentro de você, começa a sair dentro de você. E você se torna, às vezes, uma pessoa que acaba produzindo coisas equivocadas. Então, tome cuidado com isso. Malícia. A malícia é o primeiro degrau para a queda moral. Você já não vai direto para a queda moral, não. Você começa com as malícias, com as besteiras, com as bobiças. Antes, 32, para fechar, sede uns para com os outros benignos, pessoas boas, pessoas que fazem o bem. Compassivos significa pacientes, longânimos, com longo ânimo, com pavio longo, perdoando-vos uns aos outros. Nada de guardar amargura, ódio, ressentimento, sentimento de vingança. Não, perdoa, meu irmão. Como também Deus em Cristo vos perdoou. Da mesma maneira que Deus te perdoa, você tem que perdoar as pessoas. Eu sempre digo isso para as pessoas, né? O crente só tem duas armas: o amor e o perdão. Com relação a pessoas, a relacionamentos, a gente só tem duas armas, gente: o amor e o perdão. Imagina, Jesus manda a gente amar até os inimigos e perdoar todos aqueles que vos ofendem, porque da mesma maneira o Pai vos perdoou, porque vocês também ofenderam eles. Sim ou não? Se eu não perdoar do íntimo do meu coração, diz Mateus 18, o vosso Pai Celestial não vos perdoará das vossas ofensas. Presta atenção, gente, olha aqui para mim. Eu posso ir para o inferno por não perdoar alguém. Aí eu pergunto para vocês, isso é grave ou não? Eu acho que a falta de perdão é uma das coisas que mais vai levar a gente para o inferno. Porque o que tem de gente amargurada, sim ou não? E amargura, gente, te faz amargura no teu coração. Quando existe falta de perdão, amargura, aquilo vai contaminando você. É como se você comesse uma fruta ácida, querendo que o outro morra, mas quem está comendo aquela fruta é você. E você começa a se tornar mal igual aquele que te fez o mal. Você está entendendo? Além disso, você pega aquela pessoa, aprisiona no teu coração, expulsa Jesus e a tua vida começa a girar em torno daquela pessoa que te ofendeu. Você começa a idolatrar aquela pessoa no teu coração. E tudo gira em termos daquele episódio, daquela pessoa como centro da tua vida. Libera aquela pessoa do teu coração. Libera perdão. Amém? A Bíblia não está dizendo que você tem que ser melhor amigo daquela pessoa, tem que voltar aquilo que era. Não. A Bíblia só está dizendo, zere a dívida. Seja educado com aquela pessoa. Libere aquela pessoa do teu coração. Dê a oportunidade de um recomeço, se aquela pessoa é importante para você. É isso que significa perdão. Zerar a dívida com o outro. Quem pode dar um glória a Deus? Vamos perdoar ou não, gente? Quais são as duas armas do crente? Amar
e perdoar. Amém? Claro que existem outras armas espirituais, mas estou falando na relação com pessoas. É isso aí. É amar e perdoar. Nós somos crentes. A vontade é pular no pescoço, sim ou não? Mas você não vai fazer isso. Você vai amar e vai perdoar. Em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. Então isso é ser crente, é se sujeitar à palavra de Deus. É resistir ao diabo, é se aproximar mais de Deus. Abra comigo Tiago 4:7. Tiago 4, 7 a 10. Tiago 4, 7 a 10. Isso é ser regenerado. É nascer de novo, é ser crente. Tem muita gente que tropeça aqui. Olha só, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Primeiro Paulo diz que nós não podemos dar lugar ao diabo. E aqui Tiago está dizendo, se sujeitem a Deus, resistam ao diabo, e o diabo vai fugir de vocês. Resistir, a ideia da palavra aqui é empurrar para longe. Como é que eu empurro para longe o diabo? Me sujeitando a Deus. Quanto mais eu me sujeito a Deus, eu obedeço a Deus e a sua palavra, eu resisto ao diabo, eu empurro ele para longe de mim. Porque eu estou vivendo uma vida que agrada a Deus, obedecendo os seus mandamentos, a sua palavra. Amém? Mas se eu resistir a Deus, o diabo não vai fugir de você, ele vai se apegar a você. Ele vai deitar e rolar na tua vida. Você vai comer o pão que o diabo amassou. É isso que você quer? Sim ou não? Fala, está amarrado em nome de Jesus. Ninguém quer isso para a sua vida. Sofrimento, dor, padecer, não. Aí vem o 8, chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós outros. Quando você dá um passo na direção de Deus, Deus dá 2 passos na sua direção. Chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós outros. Purificai as mãos, olha a purificação aqui. Pecadores, purificai as mãos, pecadores. E vós que sois de ânimo dobre, coração dividido, não, limpai o coração. Nós não podemos ter o nosso coração dividido, uma hora que é Deus, outra hora que é o mundo. Uma hora faz o certo, outra hora faz tudo errado. Não! O meu coração tem que ser totalmente entregue a Deus. Amém, irmãos? Fala comigo, Deus vai honrar a minha fidelidade e a minha obediência a Ele. Amém? A gente ensina isso para os nossos filhos, né? Aí a minha filha esse dia falou, pai, eu queria ter a vida que vocês têm. Fala, então, obedeça e seja fiel como os teus pais foram. Se você for fiel e obediente, você vai colher o que a gente colhe hoje. Agora, desejar a vida do outro fazendo tudo o contrário, não adianta. Você tem que viver a vida que nós vivemos diante de Deus. Amém? Aí Deus vai fazer as mesmas bênçãos, as mesmas promessas na tua vida. E faz. Glória a Deus. Aí o 9, afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Olha a conversão aqui, a regeneração, o novo nascimento. Amém, gente? Lamentar e chorar. Se tiver que chorar, chore, não tem problema. O choro lava a alma. Mas se arrependa, se quebrante diante de Deus, para que Deus expulse todo o pranto, toda a tristeza, e ele termina, humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Tem muita gente que quer ser exaltado, mas não quer se humilhar. Com Deus é tudo o contrário. Primeiro vem a cruz, depois vem o trono. Tem gente que quer o trono, quer a glória, mas não quer a cruz. Não quer humilhação. Só vem exaltação para quem primeiro passa pela humilhação.
E vocês já perceberam que a gente solta isso para as pessoas? Ah, eu me humilhar? Eu ter que ir lá pedir perdão para a pessoa? Eu não. É assim que a gente fala. Sim ou não? Ele que veio falar comigo. Mas a Bíblia está dizendo, se humilhe que Deus te exalta. Se você se humilhar perante o Senhor e perante as situações, as pessoas, Deus vai te exaltar, querido. Deus vai te exaltar. Amém? Quem quer ser exaltado e ter novos patamares, lugares altos no Senhor, abençoados, levanta a mão e fala, Senhor, eu vou me humilhar, mas o Senhor vai me exaltar. Faça isso, conserte, corrija. É assim que um crente faz. Sujeição, resistência ao diabo, aproximação de Deus, purificação dos pecados, choro, conversa com Deus, humilhação e no final virá a exaltação. Todas as palavrinhas que foram usadas nesse trecho. Sujeição, resistência, aproximação de Deus, purificação, choro, conversa com Deus, humilhação e aí sim a exaltação. Amém? Fala comigo, as portas de descontrole precisam ser fechadas. Será que as portas de descontrole, como assim, pastor? A ira, a mentira, o roubo, todas essas coisas, a malícia, será que essas coisas já foram fechadas na sua vida? As portas de descontrole precisam ser fechadas. Porque senão você vai dar lugar ao diabo. Sim, vai dar. E o que é maturidade? Que tem tudo a ver com a conversão, com o novo nascimento e com a regeneração. Maturidade é o exercício do domínio próprio como fruto do nosso relacionamento com Deus. Quanto mais relacionamento com Deus você tiver, mais domínio próprio você vai ter. Tem gente que quer ter domínio próprio, mas não ora, não lê a Bíblia, não jejua. Gente, você quer uma ferramenta poderosa para ter domínio próprio? Sim ou não? Jejum. Se você começar a jejuar, querido, você vai ver o céu se abrir para você. O pecado fica menos atraente, as lutas e conflitos que você tem começam a desaparecer. E você começa a triunfar e vencer aquilo que você não vencia. Aquilo que parece ser maravilhoso, que o diabo oferece, já não serve mais. Porque você começa a lembrar o preço do sacrifício que você está pagando com jejum diante de Deus. E Deus começa a te dar força e poder para vencer qualquer pecado, gente. Qualquer pecado pode ser vencido através da oração e do jejum. Vamos falar junto? Qualquer pecado pode ser vencido com oração e com jejum. Se Jesus disse que até um demonião saiu de um menino que se lançava no fogo e os discípulos não conseguiram expulsar, porque Jesus disse, tem demônios que só saem com oração e com jejum. Você acha que esse pecado, essa tentação, essa situação, que é provocada por demônios na sua vida, Deus não vai expulsar da tua vida? É claro que vai. Amém? Olha só o que o pastor Cote ensina, ele diz assim, aonde não existe domínio próprio, existe um demônio próprio que age ali. Qualquer área de descontrole que você tenha na tua vida, seja bebida, seja qualquer coisa que gera vício, compulsão, você não consegue ficar sem, seja Coca-Cola, seja café, seja sexo, seja fumo, seja o que for, gente. Droga, bebida, dinheiro, fama, poder, ostentação, tudo isso promove tentação, ruína e queda. Sim ou não, gente? Sim. É claro que o sexo dentro do casamento é abençoado, não tem problema nenhum. Aí é benção. Mas entenda isso, gente. Qualquer área de descontrole na tua vida,
qualquer área sem domínio próprio, existe um demônio que mora ali perseguindo você. Não estou dizendo que você está endemoniado, vocês me entenderam, né? Mas ali pode haver infiltração maligna e até possessão. Sim, pode haver. Sim, pode haver. Malícia, impureza, pornografia, todas essas coisas que promovem vícios e maldades, que afetam o teu relacionamento com Deus, precisa ser banido da nossa vida. Vamos falar junto? Aonde não existe domínio próprio, ali haverá um demônio próprio agindo na nossa vida. Amém? Você já observou que aquelas pessoas, por exemplo, que elas não conseguem ficar sem se relacionar sexualmente com alguém, elas sempre estão insatisfeitas. Elas sempre ficam trocando de parceiros o tempo todo, tentando preencher um vazio que esses afetos, esses relacionamentos superficiais, transitórios, efêmeros, não vão preencher. Não vão, gente. Inclusive tem um demônio chamado pombagira, todo mundo já ouviu falar, né? Às vezes é até zoado, tem músicas aí do mundo. Tem um demônio que se alimenta disso. E esse demônio, ele atua não só no relacionamento heterossexual, ele também se relaciona em todo tipo de comportamento equivocado sexual. Sim. Ele pode migrar para outras imoralidades. Sim. São portas de descontrole. Onde existe falta de domínio próprio, ali existe um demônio próprio que vai agir em várias áreas. Várias áreas da nossa vida. Fala comigo, está amarrado em nome de Jesus. Então, se converta. Esse é o primeiro aspecto da restauração. A regeneração. E para nós finalizarmos aqui no segundo aspecto, a libertação. Quem quer ser liberto aqui? Dá um glória a Deus. Então nós vamos ver o segundo aspecto, que é a libertação. Dizem os especialistas em cura interior que a regeneração é a porta de entrada. É o início da fé cristã. É cerca de 10% da nossa vida em Deus. Existem outros 10% da nossa vida em Deus, que seria 20% daí, que é a libertação. O que é a libertação? Vou falar de cor o versículo. Coloca lá para nós, João 8,32. O que a Bíblia diz, João 8,32? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem quer ser livre aqui? Dá um glória a Deus. Coloca o 8,36. 8,36. Também fala de libertação. Se, pois, o Filho, Jesus, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ah, pastor, mas eu sou livre. Não, se você está escravo de um pecado, você não é livre. Você acha que é livre, mas está escravizado por um vício, por uma compulsão, por um pecado. Você é escravo do pecado. Livre é quem não é dominado por nada. É aquilo que Paulo diz. Todas as coisas me são lícitas, permitidas. Eu tenho liberdade para fazer. Mas nem todas me convêm, nem todas são boas para mim e para você. Todas as coisas me são lícitas, diz Paulo, ou seja, a vida é um leque aberto de possibilidades. Aí no final ele diz, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Tudo aquilo que te domina se torna o teu Senhor. Se o pecado te domina, o pecado se torna o teu Senhor, e você se torna escravo dele. Libertação é isso. É sermos libertos de verdade. E a libertação aqui, a nível pastoral, acontece através de um aconselhamento que você faz ali no gabinete com o pastor, um aconselhamento específico onde se vê de forma inteligente o poder do sacrifício de Jesus, lidando com a sua história pessoal, geracional, através das gerações, ou então territorial.
Né? Por exemplo, às vezes tem gente que liga para nós e fala, pastor, eu entrei numa casa nova aqui e o clima está pesado, as coisas esquisitas, está quebrando uns objetos. Aí a gente vai lá, naquele lugar, orar, expulsar qualquer demônio que esteja agindo naquela área territorial. Sim ou não? Aí a gente pede perdão se qualquer pecado foi produzido ali, a gente unge as portas, os umbrais, a gente unge aquela casa com óleo em oração, quebramos toda e qualquer influência que esteja agindo ali e libertamos aquela casa, aquele lugar. Amém? Às vezes as gerações, né? O avô era alcoólatra, o vô era alcoólatra, o pai era alcoólatra. Eu estou sofrendo, né? A pessoa fala, eu estou sofrendo agora, pastor, com alcoolismo, estou quase com cirrose aqui. É um pecado geracional que está se propagando. Uma maldição hereditária que precisa ser quebrada através de uma aliança com Jesus, através do abandono daquela prática, através de um entendimento espiritual, confissão, arrependimento e abandono daquela prática espiritual. Aí a maldição é quebrada. A maldição ela só se perpetua quando existe uma raiz, uma causa. E a causa da maldição é a quebra da lei de Deus. Fala comigo, maldição é o mal em ação. O mal só entra em ação se tu abrir portas. E o que abre portas para o mal entrar em ação? O pecado, a quebra da lei de Deus. Assim como a gente anda de carro e anda 200 por hora e o guarda dá uma multa, dá ou não dá? E se ele te vê, ele te dá. Você ultrapassou em faixa dupla, o guarda viu, você leva uma multa, sim ou não? O mal em ação. Você se lasca, né? Tem que pagar lá um monte de dinheiro. Por quê? Porque você quebrou uma lei, vai ter uma punição. A mesma coisa, a maldição é o mal em ação para nos corrigir, para nos disciplinar, para nos trazer de volta para o caminho de Deus. Amém? A gente pensa que a maldição é o diabo a maldição é uma coisa do diabo, foi o diabo que gerou a maldição. Não, gente. Quem criou o conceito de maldição foi Deus. É Deus que permite que o mal entre em ação para puxar nossa orelha e nos colocar de volta no caminho de salvação. Amém? É como se fosse a varinha, né, do papai e da mamãe, quando a gente fazia uma coisa errada. Aí a gente lembra, rapaz, se eu fizer aqui, a varinha vou ficar de castigo. Eu vou levar um puxão de orelha, vou levar uma bronca do meu pai. É a mesma coisa. É a correção de Deus para nos colocar de volta nos caminhos do Senhor. Então, se você pensar do ponto de vista de Deus, a maldição tem um efeito didático, de ensino para nós. É claro que a gente não vai fazer um monte de coisa errada para desejar a maldição. É óbvio que não, ninguém quer isso. Amém? Então, pare de quebrar uma lei de Deus. Pare de andar 200 km por hora. Para de passar na faixa dupla. E aí você não vai levar a multa mais. Você não vai se lascar no trânsito. Sim ou não? Pronto. É didático. Vamos lá então, gente. Continuando. Então, libertação é isso. É lidar com as culpas, com as vergonhas, com os traumas do passado, com os ressentimentos, com as iniquidades, ou seja, os pecados geracionais, né? O bisavô, o avô, o pai, fazendo tudo a mesma coisa errada. Ou então os pactos que foram feitos ali na feitiçaria, no ocultismo, portas de carnalidade, pecados contínuos, cíclicos, ou então dependência emocional, orgânica, ou às vezes até dependência sexual. Então, tudo isso, gente, nós precisamos de libertação. Qual é o objetivo de Deus na libertação, para a gente fechar? É zerar todo o crédito de injustiça acumulado através da história da sua vida. Quem aqui quer ser liberto? Dá um glória a Deus.
Então Deus quer apagar todo o rastro de pecado e de iniquidade que ficou na história da tua vida. Como é que ele faz isso? Através da libertação. Zera todo o crédito de injustiça acumulado. Ele cancela as acusações satânicas. O diabo fica acusando. Enquanto você não é liberto, enquanto você não abandona aquela prática pecaminosa, que a gente chama de quedas cíclicas, existe uma perseguição espiritual, que viabiliza uma atmosfera espiritual terrível. Mas quando nós somos libertos, Deus muda a atmosfera espiritual de infertilidade para fertilidade, para a glória de Deus. Fala comigo, libertação é zerar todo o crédito de injustiça acumulado. Agora é interessante isso. A quebra da maldição é parar de errar aquilo que erraram lá atrás. Amém? É pedir perdão por aquilo que você fez e os teus antepassados fizeram e parar de fazer o que eles fizeram de errado lá para trás. Se comprometendo com Deus, se aliançando com Deus e dizendo não para as coisas erradas. Só isso, gente. Essa é a libertação que Deus quer de cada um de nós. Amém? É parar de errar. É confessar os pecados, é pedir perdão pelos erros e falhas e abandonar tudo aquilo que me afasta de Deus. Isso é libertação. Ah, pastor, eu tentei sozinho, não estou dando conta. Nos procure aqui. Pela manhã, a nossa querida Leia está aqui para te atender. De mulher para mulher, se você quiser, se for homem também. A gente atende homem, mulher, independente aqui. Mas às vezes, pastor, eu me constranjo de falar com o senhor, porque o senhor é homem. Está aqui, ó, uma mulher maravilhosa, psicóloga, obreira nossa. Vem conversar com ela. Amém? Abre a tua vida, aquelas lutas, aquelas situações mal resolvidas que você não está dando conta. Peça ajuda. Quando a gente não dá conta sozinho, nós precisamos pedir ajuda de alguém. A Bíblia diz, confessai as vossas culpas uns aos outros, para que sareis. Você só vai ser sarado na medida em que você confessar erros e falhas para pessoas maduras, para pessoas preparadas. Por exemplo, a gente já ouviu de tudo. Imagina, ela é psicóloga e eu sou pastor há 26 anos. Gente, eu já ouvi de tudo que você pode imaginar. Até um cara que tinha acabado de assassinar pessoas. O cara chegou chorando na igreja. Tudo que você pode imaginar eu já ouvi. Então nada me surpreende. Nós somos pessoas preparadas para ajudar pessoas. Senão nós não estaríamos aqui. Senão Deus não nos entregaria mais de 150 pessoas para cuidar, gente. Amém? Quem é fiel no pouco, Deus concede muito mais. Então seja fiel, conserte. Pastor, eu não estou dando conta sozinho. Busque ajuda. Nós estamos aqui para te ajudar. Ah, pastor, eu não me converti ainda, eu não nasci de novo, eu tenho um monte de coisa errada que mostra que eu ainda estou no mundo. Então venha para cá, nos procure, nós vamos te ajudar a firmar uma aliança com Deus. Ah, pastor, eu já fui crente lá atrás, eu desviei, eu preciso voltar para Jesus. Venha para cá. Nós vamos te reconciliar com Deus, te libertar se você precisa de libertação, para que você experimente um novo tempo de Deus na sua vida. Amém? Irmãos, busque ajuda, não tenha vergonha de buscar ajuda. Eu já busquei ajuda várias vezes, com várias pessoas dentro da história da minha vida, inclusive como casado mesmo, umas 2 vezes eu precisei de ajuda. Eu e Sofia, nós não nos entendemos e precisamos buscar ajuda de pessoas mais maduras, mais velhas, que pudessem puxar nossa orelha, corrigir, mediar aquela situação conflitante entre nós dois. Não tenha vergonha de procurar ajuda. Amém? Primeira coisa que aprendemos, regeneração. Que é a mesma coisa que conversão. Que é a mesma coisa que novo
nascimento. Vamos falar junto? Novo nascimento, regeneração e conversão. É a mesma coisa. É o momento em que você, de verdade, de coração, entrega o teu coração, tua vida, a tua alma, a tua história, tudo aquilo que você coloca a tua confiança em Jesus e estabelece uma aliança e um compromisso com Jesus de Nazaré. Você crê com o coração e declara com a tua boca que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da tua vida. Amém? Segunda coisa que aprendemos, libertação. O que é libertação? Fala comigo, zerar todo crédito de injustiça acumulado por você ou pelos teus antepassados até chegar em você. Nós vamos mudar essa história em nome de Jesus. Amém? Por exemplo, meu pai quebrou 3 vezes financeiramente. Eu não quebrei nenhuma vez. Quem pode dar um glória a Deus? Porque eu decidi que na minha vida isso não ia acontecer. Não é porque eles erraram lá atrás que eu tenho que errar de novo. Eu tenho que aprender com o erro deles e consertar diante de Deus. Ser mais sábio que o meu pai. O que eles erraram, eu não vou errar. O que eles acertaram, eu vou continuar. Mas o que eles erraram lá atrás, eu não vou errar. Você não precisa perpetuar os erros e falhas dos teus pais. Ah, o casamento dos meus pais não deu certo, o meu não vai dar. Não, o teu vai dar em nome de Jesus. Porque você vai firmar uma aliança com Jesus, você vai escolher uma boa pessoa, você vai andar debaixo da sabedoria de Deus, você vai aplicar os princípios de Deus para o casamento, para a família, e vai dar certo em nome de Jesus. Zerar todo o crédito de injustiça que ficou para trás. E cancelar todas as acusações satânicas, a culpa, o peso de consciência dentro de você. Amém? O que é isso? Libertação. Ou também conhecido como mapeamento espiritual. Ah, pastor, eu quero fazer libertação. Você vai vir aqui, marcar um horário com a gente no gabinete. Nós vamos te dar um formulário, vamos fazer com você várias perguntas ali, para que você possa, você e nós junto ali, de forma sigilosa, com confiança, à luz da palavra de Deus, nós vamos tratar e descobrir aonde está a raiz do problema. Vamos orar, pedir perdão, renunciar a erros e falhas e decidir em Deus abandonar aquilo que está errado na nossa vida. Pronto. A maldição vai embora. As perseguições demoníacas vão embora. Por quê? Porque os demônios são como ratos, gente. O rato só se propaga onde tem sujeira. Vocês viram lá agora, né? Com aquela enchente que teve lá no Rio Grande do Sul. Aquele montoeira de coisa na frente das casas. Sim ou não, gente? Deu uma infestação de rato terrível. Por quê? Porque os ratos vêm onde tem sujeira. Os demônios é a mesma coisa. Os demônios só se infiltram onde tem sujeira. Tirou a sujeira, que é o pecado, os demônios vão embora. Porque eles não têm onde se agarrar mais na tua vida. Porque você pediu perdão, você confessou, você abandonou e você renunciou àqueles erros e falhas da sua vida. Eles vão embora em nome de Jesus. Quem pode dar um glória a Deus? Fala comigo, regeneração e libertação. Aí vai faltar só um, que nós vamos ver semana que vem. Amém? Glória a Deus. São os 3 aspectos da restauração. Quem foi abençoado e aprendeu bastante coisa tremenda? Glória a Deus. Então, coloque-se de pé na presença do Senhor. Vem aqui para frente. Filho, fecha aqui o... Glória a